Eu escrevi a mesma mensagem 4 vezes esta manhã. Não porque a frase estivesse errada. Ela já estava pronta desde a primeira tentativa. O problema era outro. Enquanto meus dedos ainda nem tinham apertado enviar, uma parte de mim já tinha vivido aquela conversa inteira. No meu peito eu já tinha explicado meu ponto de vista. Já tinha ouvido a resposta. Já tinha imaginado a réplica. Já tinha sentido a irritação de não ser compreendida. E já tinha inclusive me arrependido de ter dito tudo aquilo. Só que nada disso aconteceu. A outra pessoa nem sabia que essa conversa existia. A chaleira apitou e eu nem percebi. Fiquei ali com o celular na mão, o texto pronto, e uma sensação estranha de já ter vivido aquele momento inteiro, como se a vida real fosse apenas uma repetição mais lenta de alguma coisa que a minha cabeça já tinha atravessado sozinha. Servi o chá, sentei perto da janela e fiquei pensando. A maioria de nós chama isso de pensar demais, mas ultimamente comecei a desconfiar que esse não seja o nome certo. Talvez o problema nunca tenha sido o excesso de pensamentos. Talvez o problema seja a dificuldade de confiar, quando por um instante tudo parece em paz. Você já reparou como certas conversas acontecem muito antes de acontecer? Você discute com alguém no banho, sozinho, em voz baixa, e encontra argumentos que jamais apareceriam diante da pessoa. Você revive uma conversa de ontem e dessa vez responde exatamente como gostaria de ter respondido. Você dirige até o trabalho e, sem perceber, já viveu 3 versões diferentes de uma reunião que ainda nem começou. Eu tinha uma amiga, anos atrás, que fazia isso de um jeito que nunca esqueci. Ela precisava contar aos pais que iria deixar um emprego estável para tentar outro caminho. Passou uma semana inteira ensaiando aquela conversa. Não escreveu um roteiro. Ensaiou por dentro. Imaginou a expressão do pai. Imaginou a mãe ficando em silêncio, daquele jeito que ficava quando estava decepcionada. Imaginou 3, 4 maneiras diferentes de tudo dar errado. E para cada possibilidade, preparou uma resposta. Quando finalmente se sentou com eles, a conversa durou pouco mais de 10 minutos. E foi completamente diferente de tudo que ela tinha imaginado. O pai não reagiu como ela previa. A mãe fez uma pergunta que jamais tinha passado pela cabeça dela. Ela saiu daquela conversa com uma sensação curiosa. Passou uma semana inteira se preparando para uma guerra que nunca existiu. E o mais estranho não é imaginar isso uma vez. Todo mundo imagina. O estranho é quando a cena volta. Depois volta de novo. E depois outra vez. Cada repetição acelera o coração, aperta o estômago, muda a respiração. Mesmo quando existe uma parte de você que sabe, com absoluta clareza, que nada daquilo está acontecendo. Durante muito tempo eu chamei isso de ansiedade. Era uma palavra conveniente. Explicava tudo. E ao mesmo tempo não explicava quase nada. Até que percebi um detalhe. Eu nunca ensaiava discussões nas quais eu simplesmente perdia. Nunca imaginava ficar completamente sem resposta, sem reação, sem controle. Nas cenas que a minha cabeça criava, eu sempre encontrava a frase certa, a resposta perfeita. Eu finalmente era a pessoa mais lúcida da sala. Foi aí que parei de pensar no problema como excesso e comecei a olhar para outra possibilidade. Talvez eu nunca tenha pensado demais. Talvez eu apenas tivesse aprendido a desconfiar da paz. Existe um detalhe sobre a mente que me acompanha há bastante tempo. Daniel Kahneman passou boa parte da vida tentando entender como ela antecipa o futuro, antes mesmo de percebermos que está fazendo isso. A mente simula, prevê, testa caminhos, calcula possibilidades, quase sempre sem pedir licença. Ela faz isso enquanto lavamos a louça, enquanto esperamos a água ferver, enquanto dobramos uma roupa ou observamos a chuva pela janela. E na maior parte das vezes, isso é uma das coisas que nos mantém vivos. Antes de atravessar uma rua, o cérebro já imaginou o movimento dos carros. Antes de uma apresentação importante, alguém ensaia mentalmente o que pretende dizer. Um atleta percorre a prova inteira, antes mesmo de ouvir o sinal da largada. Imaginar o futuro não é um defeito, é uma forma silenciosa de sobrevivência. O que começou a me inquietar foi outra coisa. Era perceber a frequência com que eu fazia isso, quando não existia absolutamente nada para resolver. Nenhuma decisão importante, nenhuma conversa marcada, nenhum incêndio para apagar. Só eu, sentada diante de uma xícara de chá, revivendo uma conversa de 3 meses atrás que já não mudava mais nada. Foi então que me lembrei de uma ideia de Antônio Damasio.
Ele escreveu que um pensamento nunca permanece apenas na mente. O corpo escuta cada história que imaginamos. O coração muda o ritmo, a respiração se altera, os músculos se preparam. O organismo inteiro reage como se aquela cena estivesse realmente acontecendo. Não é apenas impressão, é fisiologia. Se isso é verdade, então cada discussão imaginária também deixa marcas reais. Um pouco mais de tensão, um pouco mais de vigilância. Um corpo que, sem perceber, se preparou repetidas vezes para enfrentar uma ameaça que nunca saiu da imaginação. E essa ideia ficou comigo por dias. Quantas vezes eu já atravessei o pior momento da minha semana, sem que ele tivesse acontecido. Li certa vez uma pesquisa sobre preocupação que nunca consegui esquecer. Ela mostrava que a maior parte dos cenários que antecipamos com medo jamais acontece da maneira que imaginamos. Alguns nunca acontecem, outros acontecem de forma completamente diferente, e apenas uma pequena parte se parece com o roteiro que a mente escreveu. Mesmo assim, continuamos escrevendo novos roteiros, como se desta vez finalmente acertássemos a previsão. Mas talvez prever nunca tenha sido o verdadeiro objetivo. Talvez o que buscamos seja outra coisa. Talvez seja a sensação de que existe algum lugar onde ainda podemos controlar o que ainda nem aconteceu. Foi então que uma pergunta começou a me acompanhar. E até hoje, ela continua sem resposta. Por que a mente escolhe ensaiar justamente os cenários que machucam? Por que, entre tantas possibilidades, ela insiste em voltar para o conflito? Talvez exista uma explicação simples, e justamente por isso, desconfortável. O que é familiar continua parecendo seguro, mesmo quando dói. Se você cresceu num lugar onde o silêncio costumava anteceder uma discussão, é possível que seu corpo tenha aprendido, muito cedo, que a calma nunca vinha sozinha, que ela era apenas um intervalo antes de alguma coisa acontecer. Esses aprendizados quase nunca pedem permissão para permanecer. Eles apenas permanecem, mesmo quando a vida muda, mesmo quando o perigo já passou. Carl Jung escreveu que aquilo que permanece inconsciente acaba aparecendo na vida como destino. Passei dias pensando nessa frase. Talvez não seja destino. Talvez seja apenas um caminho tão repetido que o corpo já o percorre sem precisar escolher. E existe algo curioso nisso. Os padrões nunca se apresentam como padrões. Eles sempre chegam vestidos de urgência. A conversa ensaiada de hoje parece diferente de todas as anteriores. A preocupação desta semana parece finalmente justificável. É assim que o hábito se protege. Cada repetição veste uma roupa nova para que nunca percebamos que estamos atravessando, mais uma vez, a mesma estrada. Lembrei então de Gaston Bachelard. Quando ele escreve sobre as casas, os cantos silenciosos e os lugares onde nos recolhemos, parece sugerir que alguns espaços guardam mais do que lembranças. Guardam maneiras de existir. Talvez certas partes de nós também sejam assim. Talvez eu não escolha ensaiar conflitos. Talvez exista um lugar antigo dentro de mim, que apenas conhece esse caminho melhor do que qualquer outro. Foi aí que uma percepção começou a me incomodar. Não era o caos que mais me assustava, era a paz. Há alguns meses vivi uma semana em que, pela primeira vez em muito tempo, nada parecia errado. Nenhuma conversa pendente, nenhum problema no trabalho, nenhuma preocupação urgente. Só dias comuns, silenciosos, quase leves. E em vez de descansar dentro deles, senti uma inquietação difícil de explicar. Como se tivesse esquecido alguma coisa importante. Como se aquela tranquilidade escondesse um aviso que eu ainda não tinha percebido. Passei dias esperando que alguma coisa acontecesse. Não porque houvesse sinais, mas porque a calma parecia boa demais para ser verdadeira. Foi só depois que consegui dar nome ao que estava sentindo. Eu não sabia o que fazer com a paz. Ela não exigia nenhuma resposta. Não precisava que eu resolvesse nada. Não pedia vigilância. E por algum motivo, isso parecia mais perigoso do que qualquer problema real. Desde então comecei a observar as pessoas ao meu redor, sem julgar, apenas observando, e percebi um movimento curioso. Quando a vida finalmente desacelerava, alguma pequena inquietação surgia. Uma dúvida sobre um relacionamento que ia bem, uma desconfiança sem motivo, uma insatisfação repentina com um trabalho que, até ontem, parecia suficiente, como se fosse necessário acender um pequeno incêndio para justificar um alarme que já estava ligado por dentro. Talvez ninguém faça isso de propósito.
Talvez seja apenas um corpo acostumado a viver em estado de alerta. Um corpo que, quando encontra descanso, interpreta o silêncio como ausência de informação, como se dissesse: se está tudo calmo, é porque ainda não encontrei o perigo. Lembrei de uma reflexão de Byung-Chul Han. Ele escreve que nos tornamos tão acostumados a produzir, reagir e antecipar o próximo movimento, que simplesmente permanecer se tornou uma habilidade rara. Pouco a pouco, desaprendemos a habitar os intervalos. O vazio começou a parecer desperdício. A pausa virou atraso. O silêncio passou a soar como a ausência de alguma coisa, quando talvez fosse justamente o contrário. Talvez fosse presença. E talvez seja por isso que a mente trabalha tanto quando tudo finalmente sossega. Ela procura um conflito, reabre uma conversa antiga, ensaia uma discussão que nunca aconteceu, imagina um futuro que ainda não existe. Porque dentro dessas histórias existe uma sensação conhecida. Ali pelo menos tudo parece fazer sentido. Existe um problema, existe uma solução, existe alguma coisa para controlar. A vida verdadeira não oferece esse conforto. Ela nunca entrega o roteiro antes da cena começar. Talvez seja exatamente isso que torne a paz tão difícil de suportar. Não porque ela seja frágil, mas porque ela nos obriga a permanecer diante do único lugar onde não existe garantia alguma: o presente. Essa ideia não resolveu a minha inquietação, mas mudou a pergunta que eu fazia. Durante muito tempo, pensei que precisava aprender a pensar menos. Hoje já não tenho tanta certeza. Talvez eu precise aprender uma coisa muito mais difícil: confiar quando, por alguns instantes, a vida simplesmente está em paz.